Olá, tudo bem? Depois de um pequeno recesso, volta ao ar o programa Ação Urbana, agora aqui na BH News TV, sempre com convidados importantes, interessantes, formadores de opinião, pessoas que conheçam e que vivenciam a questão urbana na cidade de Belo Horizonte. Hoje nós vamos conversar sobre alguns assuntos interessantes, sobre a questão da Constituição Federal, Estatuto da Cidade, mobilidade urbana, trânsito, transporte, acessibilidade. E vamos conversar com uma pessoa que eu chamaria de um craque nesse assunto, que é o arquiteto, o urbanista Sérgio Mício, diretor-presidente da MIR Projetos Sustentáveis. Sérgio, obrigado a você pela presença aqui conosco no Ação Urbana. Eu que agradeço, Ronaldo e telespectadores. É um prazer estar na Ação Urbana. Vamos conversar, Sérgio, voltar em 1988, o Brasil movimentado, o Brasil participativo, através dos deputados, através dos senadores, votou-se a Constituição Federal, artigo 182 e 183, tratando do desenvolvimento urbano. A primeira pergunta que eu te faço, Sérgio, é a importância que o desenvolvimento urbano tem para a qualidade de vida das pessoas. Bom, Ronaldo, sem dúvida nenhuma, o que está em pauta é crescer com equilíbrio, crescer oferecendo oportunidades para as pessoas e reduzindo as desigualdades, tanto as desigualdades espaciais quanto as desigualdades sociais. E o legado da nossa Constituição pode ser traduzido também através do Estatuto da Cidade, que veio na sequência em 2001 e que trata do ordenamento municipal, trata do planejamento, da gestão democrática da cidade e também de cidades mais justas e sustentáveis. Seja exatamente sobre o Estatuto da Cidade, votado em 2001, como você colocou, sancionado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Era eu deputado federal, participei de diversos debates e, num determinado momento, Sérgio, há uma pressão, há um lobby para que não se vote, alguém que não quer que essa questão do desenvolvimento, da questão imobiliária seja desenvolvida, mas aí, de repente, votou-se, virou lei. Eu pergunto a você, essa lei, o Estatuto da Cidade, de 2001, já deu resultado prático? Hoje, nós estamos falando em 2015? É interessante que praticamente 14 anos depois, a gente começa a perceber agora os resultados positivos dessa ação política e dessa ação institucional. Os municípios hoje já contam, com seu plano diretor e, mais do que isso, eles já trabalham a questão da mobilização e da capacitação das pessoas para que elas possam, no dia a dia, acompanhar tanto o planejamento quanto a implantação, ou seja, é o cidadão como protagonista da cidade. Afinal de contas, as consequências, sejam elas positivas ou negativas, das deficiências de planejamento ou mesmo das benesses de um bom planejamento, vão ser percebidas pela sociedade, seja na área da saúde, da educação, do transporte, o direito à moradia. São questões caras a toda a sociedade e certamente o planejamento traz uma grande contribuição para a nossa sociedade. Agora, naturalmente, isso depende de amadurecer. E eu acho que é nesse segundo estágio que talvez nós estejamos agora, que seria já uma revisão de plano diretores, ações mais efetivas, a questão da mobilidade urbana, da moradia, são questões que hoje são tratadas talvez com mais profundidade do que na origem do Estatuto da Cidade. Sérgio, eu queria conversar com você e queria conversar com você também, telespectador, com você também, telespectadora. Há uma palavra que eu gosto muito na questão da democracia, que é a palavra participação. E o Sérgio colocou aqui da questão do plano diretor. É bom que as pessoas entendam, Sérgio, quero que você coloque um pouco mais sobre isso, que o plano diretor não é feito numa sala, com ar-condicionado, por 3 ou 4 técnicos, não. Na verdade, o plano diretor tem que ter uma participação, eu diria, efetiva e afetiva da sociedade civil daquela cidade. É isso mesmo, Sérgio? Esse é um aprendizado de toda a sociedade, tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada, a gestão democrática e participativa. Infelizmente, nós ainda vivenciamos uma cultura de planos, projetos e programas elaborados dentro de gabinetes e colocados para a sociedade de uma forma estanque. A oportunidade e, na verdade, o direito que nós temos
é de participar da elaboração desses programas e também do dia a dia da cidade, através dos diversos conselhos, sejam eles de meio ambiente, de política urbana, de habitação, de saneamento. O que se espera é que a sociedade esteja cada vez mais engajada. Essa é uma premissa de qualquer planejamento, seja municipal, regional ou metropolitano, e esses assuntos devem ser tratados e fiscalizados pela sociedade. A sociedade tem e pode contribuir muito com todos esses temas urbanos. É bom que as pessoas saibam disso. Na Constituição brasileira e na legislação brasileira há sempre uma possibilidade concreta da participação do cidadão ou de setores organizados da sociedade civil, por exemplo, através de uma ONG. Sérgio, vamos dar um pulo agora de 2001, Estatuto da Cidade, para 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu sou um fã adoroso desta lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Queria ouvir a sua opinião sobre ela. Não, sem dúvida, todas essas políticas, né, como a política de habitação, a política de saneamento, a política de resíduos sólidos, são ações que vão ao encontro a um grande déficit que os municípios brasileiros têm hoje em relação à infraestrutura. A verdade é que nas últimas décadas, Ronaldo, houve uma grande concentração de pessoas nas cidades. Esse é um efeito que no Brasil já ultrapassa 85% da população, hoje se encontra nas cidades. Né? Esse é um efeito também em escala mundial, embora o Brasil ainda tenha números mais significativos. Ou seja, as oportunidades estão na cidade, mas os desafios e os problemas também estão nas cidades. E nesse sentido, os resíduos sólidos, o nosso lixo urbano, representam um grande passivo para a nossa sociedade. Haja vista que hoje praticamente 42% de todos os resíduos, de todo o lixo, ainda tem um descarte inadequado. Ou seja, eles são descartados nos lixões ou não são coletados e encaminhados adequadamente. Então, nós temos um grande caminho para traduzir todas essas ações numa política de gestão integrada de resíduos sólidos, que, na verdade, é muito mais do que você aterrar adequadamente, mas aproveitar, inclusive economicamente, o potencial de todos esses resíduos, tendo em vista que, por exemplo, cerca de 30% de todo o nosso volume é potencialmente reciclável, porque poderia ser aproveitado, gerar emprego, gerar renda para as pessoas. Exato, ele poderia ser transformado em outros produtos ou insumos para a nossa indústria. Então, são ativos econômicos. Nós temos também cerca de mais ou menos 50% de todo o volume que são resíduos potencialmente compostáveis. Então, também podem ser transformados. E uma pequena parte é que deveria ir para os nossos aterros legalmente implantados e licenciados, sem contaminar o nosso solo, a nossa água. Então, nós temos um caminho importante, a legislação ela é abrangente, ela é importante, mas ela precisa de uma adesão de toda a sociedade. Nós vamos conversar sobre isso com mais detalhes no nosso segundo bloco. Voltamos com o segundo bloco do programa Ação Urbana, falando hoje sobre desenvolvimento urbano com uma pessoa que é craque no assunto, Sérgio Mício, que é arquiteto e urbanista. Sérgio, nós terminamos o primeiro bloco, você colocou uma questão importante, da questão da população mundial, da população que mora nas cidades. Eu queria passar uma informação para as pessoas refletirem, né? Essa é uma função do nosso programa Ação Urbana, que é de informar as pessoas se conscientizarem e começarem a agir e também em função dessas informações. O mundo tem hoje 7 bilhões de pessoas. Né? Cerca de 54% dessas pessoas já moram em cidades. Né? Aqui no Brasil nós temos 203 milhões de pessoas. 85% da população brasileira moram nas cidades. O dado, então, do Brasil é mais complicado que o dado mundial no aspecto da urbe, no aspecto urbano. Se pensarmos na nossa querida, na cidade que nós todos gostamos muito, que é Belo Horizonte, aí é que a coisa complica. Cerca de 100% do território de Belo Horizonte, 97% já estão ocupados. É isso mesmo, Sérgio? Exatamente. Hoje a população ela está predominantemente nas cidades, então é a cidade o local das oportunidades e dos desafios.
muito embora as cidades tenham cada vez um maior número de compromissos e de responsabilidades, planos de saneamento, de habitação, a parte da educação, segurança, saúde, elas não têm os recursos humanos e financeiros de acordo com a necessidade e a demanda. Então, essa é uma questão que deixa os municípios, principalmente aqueles municípios menores, completamente desguarnecidos. Um outro aspecto interessante, Ronaldo, é o aspecto metropolitano, pois hoje os limites dos municípios já não são reconhecidos na nossa metrópole, na nossa região metropolitana de Belo Horizonte, até porque você tem uma grande mobilidade em relação às oportunidades de trabalho, à educação, à saúde, ou seja, o aspecto regional e metropolitano, eu acredito que seja fundamental quando se pensa em planejamento urbano, em repensar as cidades. Quando você fala em planejamento urbano, Sérgio, eu começo a pensar no assunto e eu, como sou formado em engenharia, sempre trabalhei muito com os números, gosto de passar os números para as pessoas tomarem conhecimento e refletirem sobre isso. Belo Horizonte, então, tem 2.500.000 pessoas. Belo Horizonte tem 1.550.000 veículos, automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, bicicletas. 1.550.000 veículos transitam por Belo Horizonte. O trânsito é uma preocupação de qualquer política urbana. Não, Sérgio Mício? Sem dúvida. O trânsito é um componente de toda essa engrenagem metropolitana, porque, afinal de contas, se nós considerarmos a região metropolitana de Belo Horizonte, os 34 municípios que compõem, incluindo Belo Horizonte, você percebe claramente uma forte dependência em relação a oportunidades de trabalho, saúde, educação, em relação a Belo Horizonte, especialmente em relação à nossa região centro-sul. Ou seja, há uma grande concentração e uma forte dependência dos outros municípios em relação a Belo Horizonte. Repensar a metrópole, Ronaldo, acredito que envolva necessariamente repensar também a necessidade de se descentralizar essas oportunidades e essas ofertas de serviços por toda a nossa região metropolitana. Isso não significa enfraquecer Belo Horizonte, isso significa empoderar também outras centralidades, outros núcleos metropolitanos, outros núcleos regionais que deverão se formar, principalmente aproximando as funções de moradia, trabalho, lazer, cultura, ou seja, para que o cidadão esteja cada vez mais próximo das oportunidades e não mais distante, como hoje acontece na nossa região metropolitana. Sérgio, vamos conversar exatamente sobre isso. Nós estamos aqui na BH News TV, Avenida Rádio Acabaca, 4343, saída de Belo Horizonte para Nova Lima, Raposos, Rio Acima, o que algumas pessoas denominam de vetor sul, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Esse vetor sul, onde nós estamos agora, né? E a questão do desenvolvimento urbano. Bom, de alguns anos para cá, a região metropolitana de Belo Horizonte deu um passo importante, pois foi criado um novo arranjo metropolitano, um arranjo institucional envolvendo tanto o nosso Conselho Metropolitano, a Agência Metropolitana, o Fundo Metropolitano, e com isso você começa a tratar sob essa ótica ampliada, avaliando os 34 municípios e até os municípios do colar metropolitano de uma forma integrada, estabelecendo inter-relações e complementariedade entre eles. Em cima disso, foi realizado, com o suporte da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, o PDDI, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, um instrumento norteador de suma importância e que começa a oferecer uma ferramenta de planejamento que ultrapasse os limites de um município e comece a olhar a nossa metrópole de forma integrada. Esse PDDI pressupõe a constituição de 3 centralidades metropolitanas, uma mais voltada para o vetor norte, uma no vetor sul, né, da nossa região metropolitana, basicamente no entorno da Lagoa dos Ingleses, aquela região do Jardim Canadá em Nova Lima. Que é essa região que eu citei para você aqui agora, né? Sim, e outra centralidade na porção oeste da metrópole, além de diversas subcentralidades e polos de vizinhança. O que se pretende com isso é fomentar a constituição dessas novas centralidades, reduzindo a dependência em relação a Belo Horizonte. Então, o cidadão terá mais conforto, mais comodidade, ao se estabelecer ou estabelecer a sua moradia mais próximo do trabalho, das oportunidades, da cultura, do lazer, do entretenimento. Enfim, é claro que isso pressupõe também uma conexão, uma conectividade entre essas diferentes
centralidades e subcentralidades. Quero aproveitar esse bloco ainda, Sérgio, para você conversar conosco sobre o outro lado da bússola, que é o chamado vetor norte, onde nós temos a cidade administrativa, nós temos o aeroporto internacional de Confins, o vetor norte e a questão do desenvolvimento urbano. Rapidamente, Sérgio, por favor. Bom, rapidamente, nós temos um grande componente desse vetor norte, que é o nosso aeroporto internacional Tancredo Neves, que é uma verdadeira âncora de desenvolvimento, haja vista que existe, inclusive, um conceito importado do consultor John Cassar, americano, que é o conceito de aerótrópolis. Nós temos também todo o esforço, através da cidade administrativa, de se deslocar a representação do governo e, com isso, todas as funções, você tem um universo, né, de mais de 16 mil funcionários públicos e uma nova dinâmica que se instala no vetor norte. Isso vai ao encontro desse PDDI, que pressupõe o fomento às novas centralidades. Então, da mesma forma que no vetor sul pretende-se uma diversidade de uso, não só mais residências unifamiliares e uso predominantemente residencial, mas uma diversidade de classes, de usos e de oportunidades, fazendo com que as pessoas possam, então, nessas centralidades, encontrar as principais funções da cidade. O vetor norte é a mesma coisa e o vetor oeste. Isso pressupõe, claro, o engajamento de toda a região metropolitana, não só do poder público, mas da sociedade civil também, iniciativa privada, que pode, através dos seus projetos, acelerar esse processo de repensar a nossa metrópole. E uma grande contribuição nisso, que eu deixo para você, é o Estatuto da Metrópole, recentemente aprovado, agora em janeiro de 2015. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos no terceiro bloco, onde o nosso convidado Sérgio Mício vai nos falar sobre assuntos mais tópicos, mais assuntos mais pontuais. Daqui a pouquinho voltamos. Voltamos para o terceiro bloco do programa Ação Urbana, conversando com o arquiteto, o urbanista Sérgio Mício, que entende muito do assunto, que conhece, que vivencia e que, pelo que eu sei, como eu, gosta muito de Belo Horizonte. É isso mesmo, Sérgio? Gosta muito? Isso mesmo. Eu nasci em Belo Horizonte e vivencio a nossa urbe diariamente, seja através do trabalho, do lazer, né, da habitação ou mesmo das diversas instâncias institucionais que nós temos participado e, acredito eu, contribuído com o presente e o futuro da nossa cidade. Sérgio, eu repito sempre, eu gosto muito de lidar com os números, né? Espero sempre acertá-los, né? Belo Horizonte, 2.500.000 habitantes, cerca de 20% dessa população, Sérgio, moravam em favelas, como se dizia antigamente, aglomerados, como se diz hoje. Muitos já passaram por intervenção urbanística importante, como, por exemplo, na região da Serra, do Morro das Pedras, da Vila São José, mas há muito a fazer ainda. A sua opinião sobre a questão do desenvolvimento urbano nas nossas favelas ou nos nossos aglomerados? Bom, Ronaldo, infelizmente a nossa desigualdade social tem um rebatimento também no nosso território. O território acaba sendo um reflexo dessa nossa desigualdade e, por diversas vezes, até tornando mais aguda essa desigualdade. Eu acho que o que nós temos que favorecer hoje é a diversidade de uso, tanto em relação às tipologias quanto à relação à inclusão de todas as classes, de todos os segmentos da sociedade. E, para isso, a política urbana oferece um conjunto de instrumentos e um ferramental para que você possa favorecer a essa diversidade e a essa inclusão. Mas é necessário, ao meu ver, a implantação de todas essas ferramentas, pois sem elas, as pessoas com menor renda vão estar cada vez mais distantes das oportunidades. E aí os problemas de mobilidade se tornam também mais agudos, além de todas as questões de carência de infraestrutura, que na medida em que você distancia as pessoas das oportunidades, a infraestrutura fica cada vez mais cara e também, certamente, ela será difícil de chegar até o cidadão. Ou seja, nós temos que utilizar essas ferramentas para quebrar um pouco essa lógica da valorização imobiliária, que expulsa os mais pobres cada vez para os municípios limítrofes, distanciando dessas oportunidades. Talvez a chave desse processo seja repensar a cidade à luz, sim, de um desenvolvimento mais sustentável. Eu acho que o meio ambiente também nos traz uma grande lição de repensar o nosso modelo de desenvolvimento. Não basta crescer,
Nós temos que oferecer um desenvolvimento que ofereça mais qualidade de vida para todos. Se você é telespectador, se você é telespectadora e quiser conhecer mais esse assunto, sobre essa intervenção urbanística nos aglomerados, pode entrar no site da Prefeitura de Belo Horizonte e procurar o programa Vila Viva, que é muito interessante. Sérgio, sem ser ping-pong, mas com as respostas agora mais rápidas, mais objetivas, sim, alguns assuntos que eu quero ouvir sua opinião, opinião que você sabe que eu respeito muito, né? A questão, por exemplo, do uso de bicicletas em parques municipais. Sou favorável ao transporte não motorizado, ao transporte ativo, pois ele traz, no mínimo, uma reflexão em relação ao futuro da nossa cidade. E a nossa cidade não deve ser uma cidade para os carros, e sim para as pessoas. E se as pessoas querem utilizar como lazer ou mesmo meio de transporte as bicicletas, eu acho que a cidade tem que criar esses espaços também. Sérgio, a cidade de Belo Horizonte, que nós gostamos muito, vamos repetir aqui mais uma vez, tem dificuldades na questão de acessibilidade para as pessoas em prédios, inclusive prédios públicos. Sim. O que você me orienta nesse sentido? Bom, uma cidade inclusiva é aquela, talvez o primeiro degrau da cidadania seja justamente a acessibilidade, onde as pessoas possam ir e vir sem as barreiras, seja porque são idosas ou têm uma dificuldade de locomoção, ou mesmo não têm a renda. Uma cidade realmente sustentável é aquela cidade que oferece oportunidades para todos, onde todos podem ir e vir. Então esse é um investimento fundamental e que vai reverter para todos. Já diziam através da experiência, Ronaldo, da Colômbia, né, em Medellín, em Bogotá, que se a cidade for acessível para aqueles que têm maior dificuldade, ela será boa para todos. Então eu acho que esse é talvez um primeiro degrau de cidadania, investir em acessibilidade. 30 anos depois de Curitiba, aproximadamente 30 anos depois de Curitiba, aqui em Belo Horizonte, agora nós temos o MOVE, né? Que, na minha avaliação, ajuda alguma coisa, mas não resolve, mas quero ouvir a sua opinião. É verdade, eu concordo com a sua opinião, pois o MOVE é uma forma de upgrade, é um aperfeiçoamento do nosso sistema de ônibus. No entanto, nós precisamos de diversos modais e que atendam toda a capilaridade da região metropolitana. Ou seja, eu acredito que o MOVE tenha o seu objetivo, mas ele não atende a população no que diz respeito a todos os aspectos de uma mobilidade. Ou seja, para um transporte coletivo ele ser competitivo, ele tem que ser seguro, eficiente e confortável. E para isso nós temos que pensar que na nossa região metropolitana nós precisamos sim de metrô, de veículo leve sobre trilho, que é o nosso bonde moderno, provavelmente de monotrilho, de MOVE e até do ônibus suplementar, sem contar com o nosso transporte ativo, como a bicicleta ou mesmo o transporte não motorizado, você poder circular a pé, aproximando todas essas funções. Ou seja, o MOVE eu acredito que seja um meio, mas a gente não pode finalizar o nosso upgrade no transporte coletivo só com o MOVE. Eu acho que nós deveríamos intensificar o nosso reordenamento metropolitano em conjunto com o investimento em diversos modais voltados para o transporte coletivo em detrimento do individual. Algumas cidades importantes, como Londres, na Inglaterra, Milão, na Itália, e outras cidades também já instalaram o chamado pedágio urbano. Qual é a opinião do Sérgio Misso sobre o pedágio urbano? Bom, essa é uma situação que eu acho que tem diversos aspectos, né? Eu acredito que para você desestimular um determinado modal, você deve oferecer alternativas confortáveis, eficientes e seguras. Eu não acredito que a nossa região metropolitana ainda tenha um transporte coletivo a ponto de ser competitivo e de atrair os usuários hoje do transporte individual para o coletivo. Portanto, eu acho que se essa medida vier acompanhada de um grande investimento que mude o patamar do nosso transporte coletivo, ela é bem-vinda. Caso contrário, ela acaba, Ronaldo, penalizando o cidadão que não vai encontrar outras alternativas. Até porque muitas pessoas utilizam da moto ou do carro não por uma opção, mas por uma falta de alternativa. Então, eu acho que a região metropolitana deve investir, sim, em transporte coletivo de qualidade para todos em toda a região. Quero agradecer, então, ao nosso convidado, Sérgio Misso, e quero concitar, quero provocar, quero convidar a você a participar com a gente do programa Ação Urbana, quero convidar a você a participar efetivamente e afetivamente da cidade de Belo Horizonte através do e-mail ipse@ipse.org.br. Até semana que vem com um novo Ação Urbana.